Vamos, neste momento, orar pelas nossas crianças e orar principalmente também aqui por nós, né? Para que Deus nos dê discernimento e sabedoria. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite e queremos te agradecer imensamente pelo Teu amor em Cristo Jesus, ó Deus. Neste domingo já provamos da Tua graça, da Tua misericórdia, já adoramos como igreja, Deus, e novamente estamos reunidos nessa noite para adorar o Teu nome. Escolhemos a melhor parte, escolhemos estar com o Senhor, ouvir a Tua voz, o Teu chamado. Percebemos, ó Deus, a Tua vontade através da Tua palavra, compreendermos, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós queremos te pedir que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fixe, que os nossos corações estejam fixos no Senhor, ó Deus, que toda distração, que toda a falta de atenção, ó Deus, sejam cativos agora, neste momento, pela ação do Teu Santo Espírito, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que possamos ver e compreender e ouvir a Tua voz, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, usa o pregador, como o Senhor tem até este momento usado a equipe de louvor, os dirigentes da liturgia, o Senhor tem já nos abençoado e nós compreendemos a Tua presença, porque nós cremos que o Senhor se faz presente no meio do Teu povo, que em comunhão se reúne para adorar o Teu nome. Sendo assim, fala aos nossos corações, é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, só um minutinho. A porta estava aberta aqui e, para não escapar o ar, fechei. Bom, como vocês sabem, nós estamos estudando o texto de Apocalipse e nós estamos agora passando do 2º capítulo para o 3º. Estamos ainda estudando as igrejas do Apocalipse. Hoje pela manhã nós estudamos a igreja de Tiatira, né? Confesso vocês que foram uma das igrejas mais difíceis, um dos temas mais difíceis de estudar. No entanto, toda vez que a gente pensa que vai ficar fácil, fica mais difícil ainda, né? Esse é o desafio de você pregar expositivamente a palavra de Deus. Mas uma das coisas que eu tenho pensado nesses últimos dias, que tenho estudado as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, a gente chama das 7 igrejas do Apocalipse, mas na verdade deveria ser chamado, né, das 7 igrejas da Ásia Menor, né? Até porque ao final de cada texto, ao final de cada exortação que nós lemos no texto bíblico, uma das coisas que nós compreendemos que aquela carta foi escrita para aquelas igrejas, mas o texto diz, aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, é para aquele momento histórico, mas também é para o nosso momento histórico no aqui e agora, no hoje. No hoje. E eu não sei o sentimento de vocês, aqueles que estão acompanhando aí a ferro e fogo, a série, né? Tenha coragem de vir tanto pela manhã quanto pela noite nos nossos encontros, mas o estudo dessas cartas tem esmagado o meu coração. E no sentido positivo, né? O estudo dessas cartas tem esmagado o meu coração no sentido de trazer uma transformação, de trazer principalmente, como nós vimos hoje pela manhã, arrependimento. Arrependimento. Uma mudança consistente na forma que eu olho para o mundo. Uma mudança consistente na forma com que eu interpreto a realidade das coisas. Quantas vezes, e hoje isso ficou bem marcado para mim, na reflexão pela manhã na igreja de Tiatira, quantas vezes na nossa caminhada cristã, nós nos esquecemos da palavra de Deus. Nós nos esquecemos das promessas. Nós nos esquecemos de meditar e de consultar a palavra de Deus. Afinal de contas, se a palavra de Deus é o manual do construtor, eu não sei vocês, mas eu tenho uma mania que a minha esposa acha terrível, que é ler o manual de cada produto que nós compramos.
Geralmente o brasileiro compra um produto eletrônico e não lê o manual. A gente vai ligando na tomada e fazendo os testes, né? E se der errado, a culpa é do fabricante, não é nossa que não leu o manual. A verdade é essa, muitas vezes nós trazemos essa realidade de não ler o manual do construtor para a nossa vida. Nós somos obra de Deus, nós somos construídos, arquitetados, projetados, sonhados por Deus. E existe um manual, existe uma regra de fé e prática, existe uma palavra que é grande em conhecimento, em sabedoria para as nossas vidas. E muitas vezes o nosso coração não está apegado a esta palavra. Duas coisas acontecem quando o nosso coração não está apegado à palavra de Deus. Quando nós nos esquecemos. A primeira, nós nos tornamos alvos fáceis de charlatões. Nós nos tornamos alvos fáceis, porque nós nos tornamos vulneráveis. Acreditamos em qualquer tipo de promessa. É só alguém chegar com uma voz um pouco mais rouca e mais alta e diz: eis o Senhor. Daí, rapaz, a gente até treme e diz: bom, Deus está falando com a gente. Eis que vos digo. E daí a gente acha, né? Porque conjugou o verbo da maneira certa, Deus está falando com a gente. Nos tornamos alvos fáceis. Não somente no meio neopentecostal, mas também até mesmo no meio tradicional, com teologias, né, estranhas à palavra de Deus. Por exemplo, uma teologia progressista, que nega o sobrenatural de Deus, que nega a ação poderosa de Deus dentro da história, que nega a soberania de Deus. Por exemplo, em algumas igrejas tradicionais, há alguns anos atrás, o teísmo aberto. Deus não está no controle da história. Os teólogos diziam, coisa bonita de se ouvir, Deus abriu mão, Deus por amor abriu mão do controle da história. Aonde você lê isso nas Sagradas Escrituras? Mas isso foi pregado em igrejas tradicionais, de teologia tradicional. Mas é legal. Nos tornamos alvos fáceis de charlatões, em todos os aspectos. Mas uma segunda coisa, e talvez essa seja a mais perigosa, quando o nosso coração não está apegado à palavra de Deus, quando nós não abraçamos por inteiro o Evangelho de Cristo Jesus, nós podemos construir falsos deuses. Nós podemos construir um Deus que não existe. Veja, você pode vir domingo após domingo a uma comunidade cristã, você pode ouvir o Evangelho, mas se o seu coração não está apegado, se o seu coração não busca profundidade no conhecimento da palavra de Deus, você pode ouvir o Evangelho e ainda assim não adorar o Deus das Sagradas Escrituras. Você pode se apegar a outra coisa. Você pode se apegar, por exemplo, à tradição. E achar que Deus é a tradição da sua comunidade cristã. Os seus usos e costumes. Que Deus só se manifesta quando nós tocamos o órgão. Que Deus só se manifesta se o pregador abrir uma Bíblia de papel e pregar numa Bíblia de papel na versão revista, corrigida, fiel das Sagradas Escrituras. Nós criamos falsos deuses através dos nossos achismos, porque o nosso coração não está apegado à palavra de Deus. E aqui está o grande problema, e talvez aqui esteja o problema da igreja de Sardes. Nós podemos, então, através dos falsos deuses, ou do falso Deus que nós adoramos, vivermos de uma aparência ou uma aparente
religiosidade. Aparência. Parece, mas não é. Não sei vocês, mas eu já tive a experiência de comprar produtos que parecem, mas não é. Você já teve essa experiência de comprar um produto que é, como que eles chamam agora? Tem nome chique. Gourmetizaram até mesmo a pirataria, né, no Brasil. É primeira linha, né? Não é o original, é primeira linha. Eu comprei aqui um fone de ouvido, não é original, mas ele é primeira linha. O que significa, né? Ele é um pirata, né? Uma cópia. Né? Algo que parece, de longe você vê, parece o original, mas não é. Não é. Não estou julgando se é bom, não é, se tem uma ótima experiência ou não. Eu só estou dizendo que não é o original. Não é. Aparência. Parece, mas não é. Sempre tem um defeito. Talvez não dure tanto quanto o original. Talvez, se for um fone de ouvido, por exemplo, que a gente tem costume, né? Fone de ouvido talvez não tenha o mesmo, como que é, redutor de ruído que o original tem. E daí você compra algo e começa a passar raiva porque parece, mas não é. Parece, mas não é. Você tem uma experiência religiosa, você diz que acredita em Jesus, mas o Jesus que você acredita não é o Jesus revelado das Sagradas Escrituras. E daí você tem uma vida de oração, mas você não ora ao Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Você tem uma vida de devoção, mas a sua vida de devoção está muito mais alicerçada na aparência do que realmente na devoção diária de viver o Evangelho de Jesus de maneira conectada à sua realidade. O que eu quero dizer com isso? Você pode ler a palavra de Deus e a palavra de Deus desafiar você a uma atitude completamente contrária aos seus próprios princípios e valores que você construiu durante a sua vida inteira. E geralmente a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus nos desafia a quebrar os nossos costumes e valores mundanos, os nossos costumes e valores que são estranhos à verdade do Evangelho. Porque todos nós aqui construímos as nossas manias, os nossos princípios, todos nós temos. E quando vem a palavra de Deus e fala contrário àquilo que eu sempre acreditei, eu tenho uma única opção. Ou me render a esta palavra, ou tornar o meu coração obstinado. Bom, a igreja de Sardes era uma igreja que, para mim, ela vive na aparência. Talvez ela tenha tido um passado glorioso, sabe? Passado glorioso. Eu não sei se vocês sabem, mas eu torço para o maior time de futebol do interior do estado de São Paulo, né? O Guarani Futebol Clube de Campinas. Eu não torço para outro time. Se você me perguntar, para que time você torce? Por exemplo, pastor Guilherme, ele vem com uma história para cima de nós que ele torce para o Barcelona. É impossível um brasileiro torcer para o Barcelona, né? Barcelona. Ele tem vergonha de dizer para que time ele torce, daí ele fala, eu torço para o Barcelona. Daí se você perguntar para ele, ele fala assim, é porque os meus pais foram missionários na Espanha. O que tem a ver isso? Bom, eu não sou assim como o pastor Guilherme, eu tenho coragem de assumir os meus erros. Eu torço para o Guarani Futebol Clube de Campinas, mas o Guarani Futebol Clube de Campinas tem uma história gloriosa, um passado glorioso. Em 1978 foi campeão brasileiro em cima de um outro time verde da capital paulista, o Palmeiras. Humilhamos o Palmeiras. Se você é palmeirense, não fique triste. Isso aconteceu em 78. Já faz um tempo. O problema é que isso aí são só memórias, são glórias do passado. E a igreja de Sardes vivia de glórias do passado. E quantas vezes nós não vivemos a nossa espiritualidade de glórias do passado?
Nós lembramos do nosso primeiro momento de conversão, de quando nós orávamos mais, de quando nós líamos mais a Bíblia, ou de quando nós compartilhávamos o Evangelho com mais intensidade com as pessoas. Nós vivemos de glórias do passado. Na vida espiritual e até mesmo, às vezes, na vida emocional, dentro dos relacionamentos, como era bom. Lembra? Como era bom. Antigamente que era bom, agora é tudo uma porcaria. Bom eram os hinos, bom era aqueles pregadores do passado que em 25 minutos eles resolviam um problema. Agora esses pregadorzinhos modernos, né, com o notebook, ficam 1 hora falando sobre o Evangelho, que coisa terrível. Glória do passado. Afinal de contas, muitas vezes nós nos apegamos ao nosso passado e nós transformamos o nosso passado em um ídolo. Em um ídolo. Isso faz mal para a nossa vida espiritual, isso faz mal para a nossa vida financeira. Talvez você tenha tido um tombo na sua vida financeira nos últimos anos e você acha que você pode gastar como você gastava antigamente. Glória do passado, você vai se lascar. Deixa eu te dizer aqui, o primeiro ato profético desse culto, se você faz isso, você vai ter problemas futuros. Você pode fazer isso na sua vida emocional, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado. Ai, como era bom quando a gente namora. Casais, né? Eu tenho 15 anos de casado, já estou ficando velho. Meu Deus do céu, mas minha esposa é uma santa. 15 anos me aguentando. Nem eu às vezes me aguento, mas ela é uma santa. Ela merece ser chamada de Santa Kathleen dos desesperados. Mas o fato é que, se eu ficar olhando somente para o passado, eu posso transformar o meu casamento num inferno no presente. Ai, como era bom quando a gente namorava. Como era bom quando a gente não tinha filhos. E nós poderíamos viajar um final de semana sem se preocupar. Hoje nós temos 3. Quando eu penso em viajar, eu me canso já. Já se cansou antes de sair de casa? Eu me canso antes de sair em casa. Eu penso assim às vezes, amor, vamos no shopping? Daí eu olho os 3 e falo, não, nós vamos ficar em casa mesmo. Nós vamos ficar em casa. Que shopping, o quê? Se nós vivemos, então, no passado, criamos ídolos e não podemos aproveitar ou não podemos viver o presente. É nisso que eu quero convidar vocês hoje na nossa reflexão sobre a igreja de Sardes. Você não deve viver na aparência, mas você também não deve viver na glórias do passado. Vem comigo, abre a sua Bíblia no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim o texto sagrado: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora, você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que continuaram, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós sempre fazemos na nossa contextualização, deixa eu te falar um pouco da igreja de Sardes, né? Uma igreja, ou uma cidade, melhor dizendo, uma cidade obcecada
pela riqueza. Isso é um fato. Isso é uma marca da cidade de Sardes. Por exemplo, a lenda do rei Midas é da cidade de Sardes. Veja, segundo a mitologia, o deus Baco concedeu ao rei Midas o poder de transformar tudo o que tocasse em ouro. Desesperado com essa maldição, Midas implorou por alívio. Baco ordenou que ele lavasse suas mãos no rio Pactolo, cujas águas passaram a conter depósitos de ouros, tomando Sardes famosa por sua riqueza. Este rio, ele passa dentro do mercado de Sardes. E ele tem uma curiosidade. A sua areia, ela é aurífera, ou seja, ela parece ouro. Então, daí vem essa mitologia. E Sardes, então, ela ganhou esse apelido, ou essa imagem de uma cidade próspera e rica. Próspera e rica. Uma outra coisa que nós vemos em Sardes é a origem da moeda. Sardes foi a cidade onde as primeiras moedas de ouro e prata foram cunhadas, uma invenção atribuída ao rei Cresso. Isso revolucionou o comércio mundial e reforçou a fama da cidade como um centro de riqueza e inovação econômica. Então, provavelmente, a primeira bolsa de valores do mundo aconteceu aonde? Em Sardes. Uma cidade onde a riqueza, perceba, onde a riqueza e a glória eram quase que cultuados como deuses. Ainda, existe uma outra faceta da cidade de Sardes, que é a confiança cega na segurança da cidade. A Acrópole de Sardes era considerada quase que impenetrável devido à sua localização estratégica em uma montanha. No entanto, a confiança excessiva na segurança levou a duas quedas históricas dessa cidade. A primeira, em 546 a.C., foi conquistada por Ciro, o Grande, quando um soldado persa escalou uma seção desprotegida. Ainda, alguns séculos depois, algum tempo depois, os Seleucidas repetiram a invasão, explorando a mesma negligência. Eles eram soberbos. Eles eram soberbos. Eles tinham tanta confiança que a sua fortaleza da cidade, que a fortaleza da cidade era impenetrável, que eles não guarneciam algumas das muralhas. Arrogância. Quantas vezes nós somos arrogantes do mesmo jeito? Nós não achamos que vamos cair em alguns pecados. Não, pastor. Nisso aqui eu sou forte. Nisso aqui eu sou firme. Nesse tipo de coisa, não, eu sou íntegro. Eu nunca vou pisar na bola. Eu nunca vou pisar na bola. Os outros aí são pecadores, eles são fracos, mas eu estou acima do Santo dos Santos. Porque afinal de contas, eu sou um homem ou uma mulher, eu sou um discípulo de Cristo, um homem e uma mulher de oração. Nunca cairei. Arrogância. Arrogância. E a arrogância, como diz o texto de Provérbios, a arrogância precede o quê? Precede a queda. Quanto menos você espera, por causa da sua arrogância, a arrogância é uma brecha no nosso caráter. Mas veja, e por que eu estou tocando nisso? Porque provavelmente essas marcas culturais, elas invadiram a igreja de Sardes. Porque nós não somos uma ilha, nós somos marcados pela nossa cultura. Por exemplo, hoje pela manhã, nós tivemos a banda que eu mais gosto da nossa igreja, tocando aqui no culto matutino. A banda Caipira. Eu sou um homem do interior, um pé vermelho. Quem não gosta de uma boa música à moda da viola, hein? Ainda mais quando nós temos os hinos.
e nós podemos adorar ao Senhor ao som da viola caipira, é algo sensacional. Faz parte da nossa cultura, nós estamos no interior do estado de São Paulo. Nós somos marcados por ela. Nós somos influenciados por ela. E muitas vezes a nossa cultura é nociva à nossa espiritualidade. Por isso, então, nós precisamos ganhar discernimento. Precisamos ganhar discernimento. Uma outra realidade é a obsessão pela espiritualidade. Sardes, como toda a igreja do Império Romano, como toda a cidade, Sardes, como toda a cidade do Império Romano, tem os seus deuses. E daí veja só quais eram os deuses de Sardes. O primeiro, adoração a César ou ao imperador romano. Sardes abrigava templos dedicados ao culto imperial, onde os cidadãos deveriam adorar o imperador como Deus. Aqueles que se recusavam eram riscados do registro cívicos, perdendo direitos sociais e econômicos. É interessante que esse livro dos registros cívicos chamava-se Livro da Vida. Livro da Vida. Não sei se você viu o texto que nós lemos a respeito de Jesus. Jesus diz que aquele que se mantém fiel não será riscado do livro da vida. Por quê? Porque se você se tornasse um discípulo de Jesus e deixasse de adorar o imperador, porque agora você adora o Cristo, você era riscado do livro da vida romano. Você era riscado do livro da vida romano. Você não tinha mais o direito econômico. Na verdade, esse registro civil, você não tinha o direito de existir. De existir. Se você fosse acometido de uma doença, você não teria direito ao médico. Se você tivesse um problema com a justiça, você não teria direito a um advogado. Se você tivesse direito a algum benefício do Estado, a partir do momento que você era riscado do livro da vida, você perdia todos os seus direitos. E os discípulos de Sardes passaram por essa experiência. Ou talvez não. Mas isso era uma realidade dentro da cidade. Uma outra deusa que ali estava era a deusa Cibele. Cibele, deixa eu só voltar aqui rapidinho, que eu apertei demais. Cibele, a deusa mãe da fertilidade e natureza, era adorada em rituais estáticos e sacrifícios. Acreditava-se que ela tinha o poder de ressuscitar os mortos. Em Sardes, havia um dos maiores cemitérios do Império Romano. Por quê? Porque muitas pessoas enterravam os seus mortos em Sardes para que a deusa Cibele pudesse revivê-los, ressuscitá-los. Veja só. Ainda, o último deus a ser adorado pela cidade de Sardes era Artemis. Sardes também era conhecida por seu templo dedicado a Artemis, a deusa da caça e das virgens. Seu templo era um dos maiores da antiguidade, simbolizava tanto a proteção da cidade quanto sua conexão com o poder militar. Essa é a cultura a qual a igreja está inserida. Mas tem uma coisa que talvez tenha passado despercebida de você na leitura, que foi: qual é o elogio de Jesus à igreja de Sardes? Alguém lembra qual é o elogio? Eu, porém, Jesus sempre diz, tenho isso a seu favor. Tem algum favor? Existe algum elogio em Sardes? Existe alguma coisa boa que eles estão fazendo? Sim ou não? Não tem. Não tem.
Existem alguns fiéis, mas isso não é um elogio como a gente vê, por exemplo, em Éfeso, como a gente vê, por exemplo, nas cartas que nós estudamos hoje pela manhã, Tiatira. Eu tenho isso a favor de vocês. O que eu tenho a favor de vocês? Que vocês aumentaram as suas obras. As suas obras estão mais densas, mais intensas, com maior qualidade. Isso não existe em Sardes. Isso não existe. Então perceba alguma coisa. Primeira coisa que a gente pode olhar para esse texto e começar a tirar alguns princípios bíblicos. Primeiro, o remetente. Olha só. O anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aqui começa o esoterismo evangélico, né? Muitas vezes. O que são os 7 Espíritos? E essas 7 estrelas, né? São 7 eras, meu Deus. Calma aí, calma. Não chegamos ainda neste momento. Perceba. Primeiro, os 7 Espíritos de Deus, como já vimos anteriormente, no capítulo 1 do texto de Apocalipse, é a universalidade da presença e atuação do Espírito Santo de Deus. Os 7 Espíritos de Deus não são um séquito angelical, celestial, de divindades planetárias, como muitas pessoas pensam. Não. Trata-se do Espírito Santo em sua plenitude completa e perfeita. Como nós percebemos, o número 7, dentro da teologia tradicional, dos textos bíblicos, representa a plenitude, a perfeição. É no 7º dia, segundo o texto de Gênesis, que nós descansamos. Por quê? Porque é o dia perfeito, é o dia do nosso verdadeiro trabalho, da nossa verdadeira adoração a Deus. 7º, ou 7, representa exatamente isso. Esse é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele que é pleno, que é perfeito. O Salvador possui o Espírito, mas Sardes não. É o que o texto está dizendo. Ainda, perceba, as 7 estrelas. As 7 estrelas, nas mãos de Jesus, simbolizam sua autoridade e controle sobre os líderes espirituais das 7 igrejas. Nós vimos isso. Basta você correr os seus olhos para o primeiro capítulo do texto de Apocalipse e você vai ver que essas 7 estrelas são os 7 anjos ou os 7 líderes das igrejas da Ásia Menor. Assim como os 7 candelabros são as igrejas. Então perceba, não existe um esoterismo aqui. Não é um segredo que estava escondido. Não. Jesus simplesmente está dizendo uma coisa. Aonde está a força desse texto? No tem. Eu tenho uma palavra que reflete a união indissolúvel. Está nas minhas mãos. Eu tenho. O que eu tenho? Esses 7 Espíritos, ou a presença do Espírito Santo, aquele que comanda, aquele que consola, aquele que é enviado à igreja. O que eu tenho? Eu tenho a soberania sobre os líderes das comunidades, das igrejas. Na verdade, o que o texto está nos mostrando aqui é que o Cristo, ele está envolvido em todos os detalhes da sua igreja. E talvez essa seja a primeira e mais importante lição desse primeiro versículo do remetente dessa carta. Deus está envolvido nos detalhes das nossas vidas. Deus não está distante de nós. Deus não está aquém, distante. Deus não intervém simplesmente. E aqui está uma das coisas que muitas vezes nós, como evangélicos, erramos na nossa visão da espiritualidade cristã. E nós criamos um falso evangelho. Nós achamos que Deus só se move se a gente chamar Ele. Já percebeu? E como que a gente chama a Deus? Através da oração. A gente parece que a adoração, a nossa oração ou a nossa adoração é aquele apito que a gente apita e daí Deus vem correndo para ver o que a gente quer. Mas não é assim. O texto está dizendo que Deus, ele tem todas as coisas e ele está envolvido em todas as coisas.
independente da nossa adoração e oração. Já percebeu em algumas igrejas como acontece o culto? Está todo mundo conversando. Como se não tivesse nada a ver. De repente, o menininho do teclado aqui começa. Daí as pessoas começam a sentir uma presença. Como se isso aqui fosse o quê? O apito que chama a Deus para estar no meio do seu povo. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Isso é um falso evangelho. E muitas vezes nós nos dobramos a este falso evangelho, quando nós também achamos que Deus só vem ao nosso socorro quando a gente ora. Eu sei, o texto bíblico, os salmos nos ensina, e isso é uma verdade. Deus inclina o seu ouvido para ouvir as nossas orações. É o que o texto bíblico nos diz. Mas isso não quer dizer que Deus não está atento a nós, independente das nossas orações. Deus se inclina a ouvir. Por que Deus se inclina a ouvir as nossas orações? Porque nós somos os seus filhos. Porque em Cristo Jesus, naquela cruz, ao qual Cristo morreu por você, te faz filho dele. E como filho dele, ele abaixa-se para ouvir as suas orações, assim como meu filho fala comigo, eu me abaixo para ouvi-lo. Mas independente se o meu filho pede a minha presença ou não, eu, como pai, faço o quê? Estou sempre atento aos meus filhos, dentro das minhas limitações. No entanto, Deus, que é ilimitado, todo-poderoso, Ele está sempre atento às nossas necessidades. É isso que esse texto está nos mostrando neste primeiro versículo. Ele tem em suas mãos. Perceba, mais uma vez o texto de Apocalipse reorienta a nossa vida a respeito de quem é Jesus. Porque vira e mexe nós estamos criando, ou nós estamos colocando para dentro do nosso coração um Jesus que não é representado nas Sagradas Escrituras por sua palavra. Agora veja, existe então aquilo que nós chamamos do confronto. Conheço as suas obras. Você tem fama. É o que o texto bíblico diz. Você tem o quê? Fama. A ideia de fama aqui, você tem nome. E o nome aqui carrega consigo todos os pensamentos, sentimentos e associações que são evocadas na mente ao ser mencionado. Todos nós temos nome aqui, não é? Todos nós temos o nosso nome. E o nosso nome tem uma marca, queira ou não queira, na vida das pessoas. Das pessoas que amam você ou me amam, quando elas falam o meu nome, aquilo evoca sentimentos de carinho, admiração, afeição. Ah, mas se a pessoa não gosta de você, meu amigo, sinto muito. Quando fala o seu nome, cria-se aversão. Essa é a ideia do texto. Você tem o quê? Um nome, uma fama, um nome. E esse nome cria um certo sentimento de admiração. Você poderia perguntar, quem que admira Sardes, então? Provavelmente as outras 6 igrejas da Ásia Menor. As outras 6 igrejas olhavam para Sardes e diziam, eu quero ser como Sardes. Eu quero ser como essa igreja. Talvez porque Sardes tivesse um grande ministério pastoral, muitos pastores, uma igreja grande. Ou talvez porque, como nós não temos notícia, não havia em Sardes nenhuma perseguição visível aos cristãos. Nem externa e nem interna. Parece que essa igreja estava em paz. Perceba. Ela tem fama. Quem não gosta aqui de uma boa fama? Quem não gosta de ser admirado? Na nossa cultura, nós adoramos a admiração. Tanto nós adoramos a admiração que nós estamos mergulhados no mundo das redes sociais. Damos a nossa vida por um like. Um like. A nossa dignidade também, muitas vezes.
Essa é a busca da fama. Então, daí, aqui em Sardes, nós vemos uma resistência, um confronto. E qual é o confronto que existe em Sardes? Exatamente isso, a fama versus a integridade. A fama é o desejo intenso de ser amado. E muitas vezes os fins justificam os meios aqui. No entanto, a integridade é o desejo intenso de fazer o certo, mesmo quando não se é amado. Você parou para pensar nisso? Que nós, como discípulos de Cristo Jesus, nós não somos chamados a sermos famosos. Nós, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a sermos íntegros. E precisamos lembrar neste momento da palavra íntegro, que significa, da etimologia da palavra íntegro, que significa ser inteiro, completo. Deus nos convida a essa realidade de integridade. A mim e a você. Deus não nos chama para ser famosos. Deus nos chama para sermos íntegros. Será que nós temos vivido um outro evangelho? Buscado coisas que Deus não nos convidou a fazer? Perceba, como era essa fama, porque daí vem a pergunta, como que essa fama se dá? O texto mesmo nos responde. A sua fama é de que você está vivo. É de que você está vivo. A palavra vivo aqui, o verbo, é o zaô. Tem raízes na cultura grega antiga, que está associado à ideia de vitalidade, motivação, movimento e existência ativa. Você está vivo. Vitalidade, você está vivo, existe movimento aí. Você está vivo, você tem uma existência ativa, você tem um propósito. No entanto, no Novo Testamento, o mesmo verbo é usado para indicar a verdadeira vida em comunhão com Deus, que é eterna e abundante. De um lado, a gente tem o que a cultura diz a respeito da vida. E talvez aqui seja a troca que João está fazendo ao usar este verbo nessa carta. A cultura, as pessoas olham para você de maneira superficial e dizem: você está vivo. A sua fama, a sua aparência é de algo vivo. No entanto, quando você olha mais adentro, você aprofunda a visão sobre aquela comunidade cristã, você não vê isso. Porque o que nos distingue de qualquer outra associação? Qual é a nossa diferença de qualquer outro movimento religioso? Porque existem muitos movimentos religiosos que têm encontros como o nosso aqui, onde alguém prega ou palestra. Qual é a distinção? O que faz de nós diferente de qualquer outra religião? Ou de qualquer outra experiência religiosa? Aqui talvez esteja o X da questão para a igreja de Sardes. Vocês estão parecendo, vocês parecem, vocês têm a fama. No entanto, não são. Vocês não se consideram, como diz Paulo em Romanos, capítulo 6, verso de número 11, que ele diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Talvez o texto de Sardes fosse ao contrário. Ao contrário, eles estavam mortos para Cristo, mas vivos para o pecado. Porque perceba o que o texto vai continuar nos mostrando no verso 2. Mas você está o quê?
morto. Morto. E aqui a palavra morto é a mesma palavra que toda vez os evangelhos usam aqueles que estão entregues em seus próprios pecados e delitos. Você está morto. Você não está vivo. Porque a vida só é de fato vida quando você está em Cristo Jesus. E o texto bíblico, então, está nos colocando aqui em um cheque contínuo. Um cheque contínuo. Como uma igreja pode estar morta? Como alguém que professa o evangelho pode estar morto? A única possibilidade é que eles rejeitaram talvez o evangelho ou se esqueceram dele. Perceba o que o texto está dizendo. Pois não achei suas obras perfeitas aos meus olhos. Pois aquele que não só vem, o Deus que sempre está atento à sua igreja, ao seu povo, o Deus que sempre está nos olhando e cuidando de nós, diz o seguinte: não achei as suas obras perfeitas. Perceba, Deus ele não vem só quando a gente ora ou adora. Deus está sempre o quê? Nos olhando, nos percebendo, nos vendo. E daí a gente tira um princípio: tudo o que fazemos para Deus está sendo provado. Tudo o que fazemos. Não, e não é tudo o que fazemos para Deus no sentido de aquilo que nós fazemos na igreja. Muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós fazemos na igreja, a nossa adoração, o nosso serviço em algum ministério, é aquilo que nós fazemos para Deus. Não! A Bíblia nos ensina que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós fazemos isso para a glória de Deus. Ou seja, todas as esferas da nossa vida estão contempladas no serviço. Tudo. Tudo na sua vida é algo oferecido para Deus. Então deixa eu colocar em uma imagem melhor para você. A forma com que você vai trabalhar amanhã, o espírito com quem você vai trabalhar amanhã no seu emprego, é uma adoração a Deus e algo que você entrega para Ele. A forma com que você se relaciona com a pessoa que está ao seu lado, com a sua família, com os seus amigos na faculdade, ou com os seus amigos no trabalho, ou com seus vizinhos perto da sua casa, a forma com que você se relaciona com essas pessoas é uma oferta de adoração a Deus. A forma com que você estuda, sabe? A forma com que você estuda, que você vai à faculdade, que você lê os livros. Então não roube no resumo do livro. Não peça ao chat GPT. Porque é uma adoração a Deus. Lembre-se. Deus está em tudo aquilo que nós estamos fazendo, então o texto aqui nos exorta exatamente nesse sentido. Perceba o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versos de 11 a 13, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto. Qual é o alicerce das nossas vidas? É o que Paulo está dizendo. O nosso alicerce, aonde nós pisamos, é Cristo Jesus. Ninguém pode lançar outro alicerce. Aquele que já foi posto sobre nossa vida. Ou nossas vidas. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então perceba, se Cristo Jesus é o nosso alicerce, se nós construímos sobre Ele aqui, sobre Ele, as nossas coisas, tudo o que nós fazemos aqui é provado. É provado. O texto continua
dizendo se nós estamos construindo com feno, palha, madeira, isso também será provado e será consumido pelo fogo. A pergunta é como que você está construindo a sua vida sobre o alicerce que é Cristo Jesus. Ou melhor dizendo, o que você está construindo? Que tipo de vida você está construindo? O que você vai entregar a Ele? Porque, perceba, existe um outro ponto aqui que nós precisamos compreender. Tudo o que ofereço indevidamente a Deus é pecado. Se tudo o que eu ofereço a Deus, se tudo o que eu faço é adoração, se tudo o que eu faço é adoração, tudo o que eu ofereço a Deus de maneira indevida é o quê? Pecado. Perceba, nós podemos ver isso em alguns exemplos bíblicos. Veja, Gênesis capítulo 4, a história de Caim. Diz o texto bíblico que Caim ofereceu ao Senhor um sacrifício. Não ofereceu? Ofereceu ao Senhor uma oferta. Mas essa oferta foi o quê? Rejeitada. Veja, existe um outro texto bíblico que faz paralelo com o texto de Gênesis capítulo 4, que é Mateus capítulo 21, 17 a 20, a figueira estéril. Jesus vai ao caminho e vê de longe uma figueira cheia de folhas. Cheia de folhas. No entanto, quando ele se aproxima daquela figueira, não há o que naquela figueira? Frutos. Ela parecia uma figueira que tinha frutos, mas na verdade ela não tinha frutos. Ela é estéril. Aparência. A obra que Caim oferece a Deus tem aparência de piedade. A figueira tem a aparência de alguém que dá frutos, de uma árvore que dá frutos. No entanto, ela não os tem. Porque tudo aquilo que nós oferecemos de maneira indevida a Deus faz parte dessa esfera do pecado. Então perceba, uma pergunta precisa ser feita. Qual era o problema da igreja de Sardes? Diante de tudo isso, qual era o problema? Dois teólogos respondem. James Morford diz o seguinte: ainda que conserve uma forma de religião, não a vivem como um poder capaz de transformar suas vidas. Para mim isso aqui é de apertar o coração. Tem uma forma de religião, parece religioso, parece evangelho, mas não transforma a vida. Não transforma, não muda, não cria arrependimento, não cria uma transformação genuína de vida. Se isso não cria uma transformação genuína na sua vida, isso não é evangelho. Não é evangelho. Phillips diz o seguinte: mantenha a fachada de religião, mas sua conduta nega que esta sirva para algo. Mantenha uma fachada. Como então a gente resolve esse problema? Porque talvez aqui seja o problema, seja a nossa grande dúvida agora. O texto nos dá no versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Uma das coisas que nós precisamos fazer na nossa vida é nos lembrar sempre e constantemente daquilo que nós recebemos. Nós precisamos lembrar sempre e constantemente daquilo que pode nos dar esperança, daquilo que pode renovar as nossas forças.
nós aprendemos a confiar no Senhor, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a adorar de verdade quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Porque muitas pessoas têm dificuldade com a disciplina da oração. E eu vou dizer para vocês aqui abertamente, porque eu já disse, você tem dificuldades em orar porque você não lê as Sagradas Escrituras. Só por isso. Porque se você lesse as Sagradas Escrituras, gradativamente o caráter de Cristo, a confiança na soberania de Deus iam sendo desenvolvidos na sua vida e você conseguiria entregar o seu coração a uma verdadeira oração e adoração. Lembre-se, portanto, do que você recebeu. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é reencontrar esse evangelho e nos lembrar dele. E o texto nos dá, então, alguns princípios. Primeiro princípio: não negligencie sua vida espiritual. Não negligencie sua vida espiritual. Não seja indiferente ao seu crescimento em Cristo. Perceba o que o texto diz. Esteja atento. 2 vezes, verso de número 2. Verso de número 3, mas se você não estiver o quê? Atento. Esteja atento. Não negligencie a sua vida espiritual. O verbo aqui é um convite para estar presente, intencional e focado nas coisas de Deus, mantendo nossa fé viva e prática. Gente, fé, espiritualidade, crescimento, em qualquer área da vida, é intencional. É intencional. Você tem que ter a intenção de fazê-lo. Você precisa arregaçar as mangas. Se você deseja desenvolver um relacionamento com Deus, não existe uma outra forma se você não tiver o quê? Intencionalidade, se você não estiver o quê? Focado, se você não estiver atento. E é lógico, esse texto é um texto escatológico. A nossa atenção para aquilo que Deus está fazendo na história. Perceba o que o texto vai dizer no verso de número 3. Virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O que Jesus está dizendo? Falou, se você não estiver atento, eu virei e você não estará percebendo essa realidade. Eu farei coisas e você não percebe. Por que muitas vezes nós falamos, mas eu não vejo, pastor, a mão de Deus na minha vida? Meu irmão, você não vê a mão de Deus na sua vida. Minha irmã, você não vê a mão de Deus na sua vida, porque você não está atento àquilo que Ele está fazendo em você. Mas veja, não são nas grandes coisas. Porque nós temos uma visão errada do Evangelho. Nós pensamos, ou nós perguntamos muitas vezes que nós achamos que são nas grandes coisas que Deus se revela. Então, o que você deseja? Que Deus abra o mar. Abra o mar. Quando eu era adolescente, tinha uma música chamada Rompendo em Fé. Quem é dessa época? Rompendo em Fé. Rompendo em Fé. Quem é Rompendo em Fé? Levanta a mão aí, irmão. Deixa sozinho, não. Rompendo em Fé. Comunidade de Ninópolis, lá no Rio de Janeiro. Toda vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Se Deus não abrir o mar, Ele vai me fazer passar sobre as águas. Se Deus não abrir, você vai passar sobre as águas. A gente só deseja coisa grande. E nós esquecemos que Deus também está nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas coisas mínimas da vida, nos pequenos cuidados, nas gentilezas, no obrigado, no bom dia,
na oração. Nós temos uma visão equivocada às vezes. E por termos uma visão equivocada, o nosso coração, então, não está atento. Nós não vigiamos. Esse verbo aqui também é empregado para que nós não fiquemos enganados, não sejamos enganados, e não sejamos enganados pelo nosso próprio coração, que é um construtor de ídolos. Então, o texto nos convida à atenção. Atento. Um segundo ponto que o texto me chama é: seja diligente e constante na construção da sua vida devocional. Seja diligente e constante. Quer um segredo? Vou dar uma de coach aqui. Quer um segredo? Quer uma chave para o sucesso? Essa chave para o sucesso chama-se constância. Ficou bom, não fica? A chave para o sucesso, constância. Faz o corte aí. Perceba, o texto bíblico diz: fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Fortaleça. O verbo está intimamente relacionado à ideia de fortalecer ou tornar algo seguro, como se estivesse colocado algo sobre uma base sólida. Fortaleça. Retome. Eles haviam se contentado com um cristianismo medíocre, cômodo e conveniente. Sua fé não era mais uma fé radical. Eles não tinham mais uma vida devocional intensa. A intensidade acabou. Entrou o marasmo. O texto bíblico, então, e Jesus olha para essa igreja e diz: fortalece. Ou melhor, estabeleça novos parâmetros para a sua vida. Quando esse fortalece é usado em relação às pessoas ou comunidades, significa torná-la mais forte ou firme na fé, no compromisso com Cristo. Perceba, aonde nós vemos esse texto nos evangelhos? Lucas, capítulo 22, verso de número 32, diz o seguinte: mas eu roguei por ti para que a tua fé não falhe, e quando tu te converteres, fortaleça os teus irmãos. Jesus diz isso a Pedro, bem no momento da sua aprovação. Um dos momentos cruciais da vida de Pedro. Jesus aqui tem uma conversa, então, crucial com Pedro. Qual que é a conversa crucial que Jesus tem com Pedro? Pedro vai dizer para Jesus que não o negaria, que ele iria com ele até a morte, aos confins do universo. É essa a ideia de Pedro. Nada me separa do Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não sabe o que você está falando. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Satanás pediu a sua vida para peneirar. É interessante que muitas vezes nós entendemos que Jesus talvez deveria repreender Satanás ali, né? Não toque na vida de Pedro. Não toque na vida de Pedro. Mas o que nos foge à atenção é que Jesus não repreende. Pedro será passado pela peneira de Satanás. Jesus não impede que Pedro passe pela peneira. Mas olha o que Jesus diz: mas eu roguei por ti para que a tua fé não falhe, para que a tua fé não seja perdida. E tu, quando te converteres, porque Pedro, você ainda não é uma pessoa convertida, não é. Quando você passar por esse processo de transformação e de arrependimento, veja o que vai acontecer com você, Pedro. Você vai fortalecer os seus irmãos. Porque a partir deste momento, Pedro, quando você passar por esse processo de transformação, aí sim a sua fé estará em uma base sólida. Você será transformado. Mas nós não gostamos do processo. Nós pedimos para Jesus nos tirar dos processos. Não é assim? Jesus me livra das provações.
Quantas vezes nós pedimos para Jesus nos livrar das provações? Eu mesmo peço para Jesus, Jesus me livra dos problemas. Eu não quero problema, Jesus. Me tira dos problemas. Que Deus me livre. Mas como deveria ser diferente a nossa oração se nós confiássemos plenamente na soberania de Deus, no amor dele, que nos acompanha todo e em qualquer momento? Nós não oraríamos para Jesus simplesmente nos livrar, mas nós oraríamos para Jesus estar com a gente ali, no meio da provação, fortalecendo a nossa fé, nos ensinando em meio às dificuldades, para que o nome dele seja glorificado, para que o nosso caráter seja aprovado, para que Cristo, então, seja trabalhado nas nossas vidas. Ou seja, não seja negligente, seja constante, construa uma vida devocional. Terceiro, afie a sua memória, lembre-se do que Jesus fez por você. O texto diz, com o início da nossa resposta, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Perceba essa realidade, meus queridos irmãos. Lembre-se, portanto, do que você recebeu. Lembre-se do que você recebeu. Nós nos perdemos às vezes porque nós não lembramos. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso de número 8, lembre-se de Jesus ressuscitado dentre os mortos. Timóteo, não se esqueça, diante das provações, diante da dureza do ministério pastoral, das rejeições, dos momentos mais difíceis, lembre-se de Jesus ressuscitado dentre os mortos. Lembre-se do Evangelho. Lembre-se da graça poderosa, do poder poderoso do Deus Pai que ressuscita o Cristo dos mortos. Lembre-se. Lembre-se. Lembrar é uma disciplina da vida cristã. É uma disciplina da vida cristã porque quando nós celebramos a ceia, nós fazemos isso em memória dele. Nós nos lembramos dele. Nós lembramos da cruz, nós lembramos da aliança, nós lembramos do sangue vertido. Isso traz para nós, segundo o Calvino diz, cura para as nossas almas, porque nós lembramos de que nós somos amados. Essa é a verdadeira transformação da lembrança. Ou quando o próprio Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso de número 3, dou graças a Deus por todas as vezes que me lembro de vocês, porque a comunidade também faz a gente lembrar de quem Cristo é. Da onde Cristo nos tirou, de como nós éramos. A comunidade nos faz lembrar de que Deus está no nosso meio e através do testemunho dos irmãos de uma comunidade cristã, nós lembramos que Deus está cuidando de todos, de que Deus está presente. Através do serviço de uma comunidade, nós vemos a boa mão de Deus atuar na história, nas nossas histórias, nas nossas vidas. Eu nunca vou me esquecer. Talvez eu já contei isso para vocês mais uma vez. Em um dos momentos mais difíceis da vida da minha família, meu pai quebrou. Quando eu tinha 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, o meu pai perdeu absolutamente tudo. Meu pai era um empreendedor. Sempre foi um empreendedor. É um empreendedor. Porque até hoje continua empreendendo na vida dele. Meu pai é um empreendedor. E um empreendedor, quando quebra, na segunda-feira não tem aviso prévio, não tem nada. Não tem nada que uma pessoa que o CLT possui tem. Um empreendedor, quando quebra, na segunda-feira não tem nada. E uma dessas vezes o meu pai quebrou. Meu pai quebrou. Cheguei um dia do colégio e não tinha... O que tinha para comer era feijão. Era feijão. Eu estava em casa, meu pai estava tentando resolver a vida.
A minha mãe estava triste, porque o que tinha para os 3 filhos dela naquele dia era feijão. E nós éramos uma família já de pessoas crentes em Cristo Jesus. Deus já havia operado a graça dele na nossa família. E apesar de toda a dificuldade que nós passávamos, meu pai nunca deixou de contribuir na comunidade cristã. Nunca deixou. Nunca deixou de trazer o dízimo à casa do Senhor. De alguma forma ou de outra. Nunca. E eu lembro que nesse dia, mais para o final da tarde, por volta de umas 4 horas da tarde, o seu André, um diácono da Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição, ele para a Caravan verde na frente de casa. Vocês já viram uma Caravan? Chevrolet Caravan, aquele carro velhão, rabo de peixe, que tem um porta-mala gigante. Então, ele tinha um azul água metálico. Azul água metálico. Não, desculpa, verde água metálico. Maravilha de um carro. Ele para aquele carro, bate na porta, minha mãe desce, sai de casa, vai à frente, ele estaciona o carro de ré, ele abre a porta, e eu nunca vi tanta coisa sair de uma casa. Nunca vi. Através de irmãos da igreja, da comunidade cristã, nós podemos ver a boa mão do Senhor. Nós podemos nos lembrar que Deus cuida da gente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mais difíceis. Mais insuportáveis. Deus está em todos os detalhes. E se você perguntar se a gente falou alguma coisa, nós não falamos nada. Talvez um dos pecados do meu pai é o orgulho. Nós nunca falamos nada da nossa dificuldade. Seu André, quando eu perguntei para ele, seu André, o que o senhor está fazendo aqui? Ou quem disse para o senhor? Ele falou, Deus tocou o meu coração. De maneira misteriosa. Isso para um presbiteriano, hein? Isso para um presbiteriano. Perceba que este verbo nos ensina que a memória no contexto cristão não é passiva. Não é passiva, ela é ativa. Quando a Bíblia nos chama a lembrar, ela nos convida a mais do que uma simples recordação mental. É um chamado para que nossa memória ative nossa reflexão, nossa ação e nossa adoração. Deus convida você nessa noite a se lembrar daquilo que Ele fez na sua história. Por fim, o texto bíblico nos fala da promessa. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E muitas vezes nós temos uma visão um tanto quanto inocente disso, porque nós achamos, não, é porque é pureza. Não, não é isso. Quando o imperador romano ganhava uma guerra, voltava de uma campanha militar vitorioso, ele desfilava com os seus soldados, todos vestidos de branco, dentro da cidade, para simbolizar a vitória. O que Jesus está dizendo aqui é essa imagem que Jesus está evocando. Sim, existe a questão da pureza e da dignidade, mas muito mais aqui é a questão da vitória.
muito mais importante aqui é que nós andaremos com Ele, vestidos com Ele, porque todas as vitórias, tudo aquilo que nós conseguimos é mérito do Cristo que venceu na cruz em nosso lugar. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele viveu a experiência de dor que era nossa. E por essa experiência de dor dele, nós temos todos os méritos, então. Não são nossos, é dele. Mas ele compartilha isso em amor conosco. Então nós podemos desfilar vitoriosos com ele de branco. O texto termina dizendo: o vencedor igualmente estará vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome. Eu vou reconhecer ele. O que Jesus está dizendo é que ele sabe exatamente quem você é. E ele sabe exatamente o que você passa. Não existe nada mais bonito nos evangelhos do que ser reconhecido. Jesus reconhece quem você é. E ele vai reconhecer isso diante de Deus e dos anjos. Que tal de você fechar os seus olhos e nessa noite você trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança? Você lembrar dos grandes feitos, da bondade, do evangelho, da graça, do amor, mesmo quando você não reconhecia Deus, porque muitas vezes nós não o reconhecíamos, mas ele já nos amava. Que tal você fazer isso nessa noite? E você agradecê-lo por isso, porque ele te reconhece como filho amado. Ok? Vamos receber a bênção neste momento? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.